Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, dia de Pentecostes, nós celebramos, esse dia de hoje, e esse dia nos insere no mistério da Páscoa de Cristo, que chega à sua plenitude pelo envio do Espírito à sua igreja, nascida da redenção do Senhor. Então, nós fazemos comunhão com todas as comunidades que celebram este dia do Senhor, na abertura total de suas vidas ao mistério de amor. Então, que nós unamos nossas vozes em nossa oração a todos os povos da terra que aclamam a Deus. Então, a primeira leitura de hoje está em Atos, capítulo 2, versículo 1 a 11. Atos, capítulo 2, versículo 1 a 11. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e parte da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então aqui, nessa primeira leitura, mostra pra gente, a descida do Espírito Santo, E aí, o Espírito Santo veio e aqui, como diz aqui, de repente, é como se fosse uma forte ventania, No entanto, não era uma ventania qualquer, era o Espírito da unidade, aquele que unia os que estavam a ponto de se separar. Aquele que trazia aos corações a coragem e renovava o ânimo para enfrentar tudo que pudesse atentar contra a mensagem do Evangelho. Então, o Espírito prometido vem sobre aqueles que estão amedrontados, fazendo arder seus corações como outrora os de Emaús. Então, que a gente possa realmente sempre cada vez mais também realmente ter ânimo, que o Espírito Santo sempre nos fortaleça para que a gente possa levar a mensagem da palavra de Deus, levar o Evangelho de Cristo a todos, tá certo? E agora, falando da segunda leitura, hoje ele está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3 a 7, depois versículo 12 a 13. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3 a 7, depois o versículo 12 a 13. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Senhor. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de cooperações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então, essa segunda leitura mostra pra gente,
aqui sobre a diversidade de dons espirituais, né? Então, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, né? Há uma diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes atividades, mas, né, é o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. Então, que nós realmente possamos sempre cada vez mais nos unir, né, para levar a palavra de Deus, para levar a mensagem do Evangelho de Cristo, tá certo? Né, usando os dons que nós temos, os dons que Deus nos deu. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 20, versículo 19 a 23. João, capítulo 20, versículo 19 a 23. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. De sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Então, aqui nessa leitura do Evangelho, né, recordando em seu meio, né, os ensinamentos do Mestre, trazendo, né, para perto até os que estavam mais distantes. Né, aquelas portas fechadas pelo medo não foram capazes de ser um obstáculo para a presença viva do ressuscitado. Ele, colocando-se no meio, mostra que a igreja precisa estar ao seu redor. Ele é o centro e sem ele não podemos fazer nada, né? Não podemos nada fazer, né? Então, o presente trazido por Jesus é duplo: a paz e o Espírito. A paz envia e o Espírito fortalece e encoraja os que foram enviados. Então, para nós, né, celebrar Pentecostes é celebrar a alegria de saber que nunca fomos abandonados por Deus e Ele sempre está ao nosso lado, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.